muitos anos de sucesso fazem com que as empresas tenham mais respostas do que perguntas. Se você tá numa empresa que só tem as respostas, você tá perdendo uma oportunidade de ouro. E talvez alguém tá fazendo uma pergunta boa agora que pode acabar com o seu negócio. Olá, meu nome é Sandro Magaldi. E hoje o José Salib Neto Salibão. Nós somos os autores de 10 livros de negócios e protagonistas do Gestão do Amanhã Podcast, esse espaço que nós criamos para compartilhar o nosso conhecimento com vocês. Se você vem aqui atrás de respostas, o programa de hoje vai mostrar a você uma outra perspectiva. A pergunta é mais importante que a resposta, né, Salibão? Com certeza, ainda mais agora, né, Sandrão? As perguntas sempre foram importantes, né? Sempre foram. Mas eu acho que agora são mais importantes, porque antes a gente não tinha respostas, agora nós temos respostas, né, Sandrão? Elas estão todas aí, né, Sandrão? Ou quase todas, pelo menos. Talvez, Salibão, eu te cito um exemplo. Uma vez eu lembro que estava estudando para um dos nossos livros, né? E eu peguei uma referência que eu achei muito curiosa, né? Quando, na Revolução Francesa, e eu não vou lembrar o nome do autor, de quem desenvolveu a ideia da enciclopédia, a ideia dele, Salibão, era colocar todo o conhecimento do mundo em 13 fascículos, se eu não me engano. Então, a enciclopédia é 13 fascículos. Ele queria colocar todo o conhecimento do mundo em 13 fascículos. Hoje, com isso daqui, o conhecimento do mundo é infindável. Então, talvez o que justifique esse tema ser tão relevante hoje, apesar que, como você falou, desde a Grécia antiga, perguntas é relevante, é que o número de variáveis é muito maior no mundo empresarial do que no passado. Talvez, no passado, no mundo empresarial, nós tínhamos mais respostas para algumas indagações. Hoje, as cartas foram todas embaralhadas. O programa de hoje é sobre perguntas. E mais, vamos fazer um recorte sobre perguntas. Nós vamos compartilhar com vocês as perguntas que transformaram o mundo da gestão, mostrando a você a relevância de fazer boas perguntas e lhe inspirando a fazer isso no seu negócio. E eu vou começar aqui, Salibão, né, com uma visão que... Aliás, o Salibão tem uma palestra sobre perguntas que é um espetáculo. Os nossos eventos, inclusive, é dos pontos altos dos eventos, né? Eu me recordo que numa delas você tem um slide que fala assim, boas perguntas informam. Grandes perguntas transformam. Né, incrível essa visão, né? A capacidade de uma pergunta bem executada é transformadora, né? Ah, com certeza, Sandro. Sabe que eu entrei nessa das perguntas, né? Primeiro convivendo com os grandes pensadores da gestão durante 30 anos, né? Sim. Foram todos, né, Sandro? Não escapou um, né? Sim. Talvez o Frederick Taylor, mas ele faleceu em 1930 e poucos, né? Não deu tempo. Não deu tempo, né? Mas... hoje em dia dá pra você trazer ele de volta, você sabe, né? Pois é. Devia trazer. É verdade. Vamos trazer, então. Trazer o Taylor, um holograma do Taylor. Bota no nosso workshop. No nosso. Mas, primeiro convivendo, né? E toda vez que eles vinham ao Brasil, era um festival de perguntas. Os grandes pensadores eram grandes perguntadores. Né? Mas tinham dois, especificamente, né? Peter Drucker e o Jim Collins, que eram mais, assim. Era um absurdo, assim, a quantidade de perguntas que eles me faziam, né? E principalmente quando eu tinha perguntas para eles. Eles respondiam com outras perguntas, né? Pois é. E aí me interessei nessa questão, né? De como você desenvolve perguntas que realmente possam mudar o jogo, né, Sandrão? Na obra Liderança Disruptiva, nós entrevistamos 16 personalidades. Dentre eles, o Cláudio Araoz. Isso. Né? Um dos... Professor de Harvard, né, Salibão? Professor convidado. Convidado né? de Harvard. Foi também grande executivo de search, né? De executivos. Ele é argentino, né? Ele conta uma história divertidíssima quando a HSM com o Salibão levou o Jack Welch na Argentina. Ele comenta que Salib, o staff, falou, puxa, vamos fazer um jantar com o Jack Welch. Então a gente queria sua contribuição para chamar os principais executivos aqui, né? Os líderes aqui da Argentina. Inclusive o Jack Welch fez um pedido, eu quero pessoas interessantes, não importa o que são, né? E ele, toda hora que ele via nesse jantar o Jack Welch, ele estava conversando com alguém e tal. Acabou o jantar, o Arauz falou, eu fui conversar com alguns amigos, o que eles acharam do jantar. E ele falou, para minha surpresa, alguns ficaram decepcionados. Ficaram decepcionados. Eu, por quê? Porque, cara, eu ia perguntar uma coisa, o Jack Welch vinha com 2 perguntas. Eu ia perguntar uma coisa, ele vinha com 2 perguntas. Ou seja, ele era insaciável
por perguntar, essa inquietude de saber mais, de sugar todo o conhecimento ali para que ele se retroalimentasse. Não à toa, temos um programa específico sobre o pensamento de Jack Welch. Ele se desenvolveu como um dos principais, ou o principal CEO do século anterior, né, Saliba? Essa capacidade de perguntar, né? Exatamente. Ele foi inspirado muito pelo Peter Drucker, né? Né? Peter Drucker foi, em diversas ocasiões, foi um mentor dele também, né? Fez algumas sessões junto com ele para prepará-lo para esse cargo que ele teve durante 20 anos como CEO da GE, né, Sandrão? Então, isso não vem, né? Esses grandes perguntadores, Sandrão, eles chegam aqui por acaso, né? Você pega o Jim Collins, que talvez é o maior perguntador de todos, né? O perguntador talvez seja uma forma... Talvez seja uma inquietude, uma mente inquieta, né? Essa coisa da curiosidade. Eu gosto dessa coisa, curiosidade, inquietude, mas né? ele foi treinado em Stanford, Sandrão. Né? Uma professora chamada Rochelle Myers. Ela é especializada em ajudar as pessoas a fazerem perguntas transformadoras. Olha que coisa. E a gente tem, né, nesses nossos estudos, né, aliás, eu vou dar um spoiler para quem está nos acompanhando, não é à toa que a gente fala de perguntas, porque nós estamos produzindo o nosso 11º livro sobre o tema. Estamos estudando muito. E a gente chegou aqui, né, o próprio Jim Collins é uma abordagem que você tem das 10 perguntas do Jim Collins, né, são perguntas transformadoras, que o Jim Collins fala que todos os líderes deveriam constantemente se perguntar, ter algumas questões para garantir seu sucesso a longo prazo. Então ele fala queremos criar uma grande empresa, estamos dispostos a nos esforçar por isso, temos as pessoas corretas nos cargos principais, quais são os fatos brutais, se a nossa empresa desaparecer, quem sentirá a nossa falta, qual a sua marcha de 20 minutos. Ele tem um repertório de 10 perguntas que ele sistematicamente faz para quem vem se aconselhar com ele. Faz a pessoa refletir sobre. A pergunta tem esse poder, né, Salibão? Quando eu pergunto alguma coisa relevante, eu gero uma reflexão para você, né? Com certeza, Sandro. Você sabe que o Jim Collins, né, ele chegou num nível de guru, né, que também muitos gurus não gostam de ser chamado de guru, né, mas de nível de conhecimento tão grande que ele se dá o luxo de não ir para os clientes vão até ele, né? Ele mora em Boulder, no Colorado. E não é que ele mora numa região próxima, né? Uma empresa, gostaríamos de contratar o senhor Jim Collins para vir fazer um workshop, fazendo. Sim, ele não faz, mas vocês podem vir aqui. Fiquem à vontade. E eles vão, né? Ele continua assim, ele dá quantos workshops ele quiser, custa uma fortuna, mas muito do workshop são baseados em perguntas que ele faz para os participantes. Incentivando a reflexão. Exatamente. Ele que faz as perguntas, inclusive, ele tem várias técnicas, né, para tirar, de classificação, né, de comparação também, né? É tudo muito bem estruturado. E olha, cada pergunta ela mexe muito com o nosso cérebro. Sim, faz a gente. A pergunta tem a capacidade de tirar a gente do status quo, da zona de conforto e levar para outro universo. Esse é o tema. E aí vamos voltar ao começo. Por que é tão relevante fazer perguntas atualmente, né? Eu peguei aqui uma outra referência que a gente pesquisou do Eric Bjorholson. O Eric Bjorholson do MIT. Pesquisador do MIT e pesquisador de Stanford. Sandro. Exatamente. E ele fala o seguinte, ó. Os computadores são ótimos para encontrar respostas, mas ainda não são capazes de desenvolver questões. Se a gente for olhar toda a teoria evolutiva computacional, sobretudo da inteligência artificial, nós vamos ver que a gente está no começo desse processo evolutivo e há a tese que no quarto ou quinto patamar lá do estágio, os computadores vão ter a ciência e vão ser capazes de pensar por si só. Mas não acontece ainda hoje. Então, o que acontece hoje é o seguinte, se você não estiver preparada e preparada para fazer perguntas importantes na era do ChatGPT, todo mundo vai perguntar a mesma coisa, a resposta vai ser a mesma. Então, no mundo dirigido pela tecnologia, a capacidade de estruturar perguntas transformadoras é ainda mais relevante porque as respostas se transformaram numa grande commodity. Para sair desse ciclo, eu tenho que ter a capacidade de entender essa lógica. E como fazer essas perguntas transformadoras, né, Salibão? E vamos lá, vamos falar. As perguntas que transformaram o mundo da gestão, elas surgiram dessa inquietude. E eu me recordo, de novo, no Peter Drucker, também temos um programa ótimo. O Drucker tem 5 perguntas essenciais também, né, Salibão? Lá atrás que ele fazia. Qual a sua missão? Vamos lá. Qual é a sua missão? Né? Seu propósito? Né? Seu propósito de vida? Quem é seu cliente? O que seu cliente valoriza? Daí que vem o Jobs to be done. Né? Não é à toa, né? Quais são os seus resultados? E qual é o plano? Estratégia, né?
Se uma empresa responder essas 5 perguntas ou prover uma reflexão sobre as 5 perguntas, ela começa a ter uma direção, né? Essa direção. É fantástico, né? E o Drucker falava isso, né, Salibão, há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Né? Salibão, nesse sentido, as pessoas estão se perguntando, tá bom, e aí, as perguntas transformadoras, qual que é a pergunta mais importante do mundo da gestão? Eu digo, né? Eu começo sempre com, quando eu dou essa palestra, uma aula, né? O Sandrão e eu não damos palestras, nós damos aulas. Né? Verdade. Fiquem atentos a isso, né, Sandrão? Nós damos aulas. Nada contra palestra, né? Mas a gente vai fundo. A gente vai fundo, né? E eu sempre começo com essa pergunta para o público, né? E o que me assusta é quando eu faço essa pergunta para uma empresa, que só tem executivos daquela empresa, né? E eu faço com a primeira. E aí, normalmente, assim, raramente alguém acerta, né? Mas depois eu falo qual é, né? What business are you in? Né? Qual é o seu negócio? Que em inglês fica até melhor, porque tem uma. Por alguma razão tem uma conotação mais expandida, né? What business are you in, né, Sandrão? Porque talvez em português o negócio fique restrito Exatamente. ao negócio. No Exatamente. inglês é assim, qual é a sua essência? Por exemplo, seria mais ou menos isso. Qual é a sua essência? Quando você fala assim, o negócio, qual é o seu negócio? É um negócio de carros. Mas quando você fala what business are you in, você está falando um negócio de transporte. Não é verdade, Sandrão? Então ele tem que tomar cuidado com essa pergunta. Sim, de repente até fazer em inglês. Porque ela pode ser confundida, né? Se você não pode reduzir. Pode reduzir, ela pode funilar e tirar a possibilidade de expansão do seu negócio, né? E quando eu faço essa pergunta para 5 colaboradores que estão no workshop, Sandro, eu tenho 5 respostas diferentes. Olha o perigo. As pessoas não Olha o perigo. E a nível de diretoria, Sandro. Sem dúvidas. Há um desalinhamento importante. Isso é uma percepção clara, né? Quando a gente conduz workshops, e conduzimos muitos em organizações, a gente percebe que o viés que as pessoas têm na busca pelas respostas acabaram emburrecendo as pessoas no sentido de que elas não têm uma relação causal, sendo menos acadêmico. O que eu quero dizer com isso? A resposta é consequência de alguma coisa, cara. Então, quando eu falo what business are you in, qual é realmente o seu negócio, eu não estou falando que eu estou no negócio de manufatura, negócio de tecnologia. Estou falando aqui, qual é a minha razão de existência? Vamos lembrar de onde veio isso, né? Essa tese do what business are you in, ela é de autoria de Theodore Levitt. Professor Theodore Levitt, da Harvard Business School, né? Consagrado. Junto com Kotler, foram os 2 pensadores que criaram o marketing moderno. Exatamente. Né? Curioso que o Theodore Levitt não tem muitas obras publicadas, né? Muitos artigos. Ele foi editor da HBR, né? Ele tem muitos mais artigos do que ele tem. Exatamente. E ele tem um artigo clássico, que talvez seja um dos artigos mais seminais da história da gestão. Eu li 20 vezes. E é curioso que a gente lê de novo, né? A miopia do marketing. É impressionante quando você volta, porque quando você volta para um artigo depois de um tempo, você não volta para ler a mesma coisa. Você volta com outra perspectiva. Você está diferente. Você volta com outra perspectiva. Diferente. Não há dúvida. Você lê o artigo de uma maneira diferente, né, Sandro? Não há dúvida. Você faz isso também, né? Mas total, porque nosso repertório mudou. Quando o seu repertório muda, a sua capacidade cognitiva de gerar outras conexões, ela é muito distinta. E é curioso, né, Salibão, que o Milpin Market foi escrito no final dos anos 60, né, cara? Foi publicada na Harvard Business Review na edição de julho de 1960. Há 64 anos atrás. 64 anos. E só sumarizando para todos, é fácil você acessar esse artigo, inclusive. Faça uma busca no Google, tem em português. Faça uma busca no Google, que como ele já tem mais de 60 anos, ele é de direitos liberados. Faça uma busca PDF, artigo, Milpin Market, você vai encontrar várias versões disponíveis. Esse artigo, ele mostra como a indústria ferroviária americana dos Estados Unidos, que até então era uma das principais segmentos da economia americana, né? Que, aliás, ela movimentou a economia americana, encurtou os espaços, décadas, né? Conectou os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas do Brasil. No Brasil também não foi diferente, no mundo todo. Como a indústria ferroviária americana foi do auge à derrocada por entender que estava no negócio de ferrovias ou trens. E quando chega a indústria automobilística, os líderes da indústria tradicional, os incumbentes, né, os donos do pedaço, não conseguem enxergar a indústria automobilística como uma ameaça para o negócio deles. Porque eles não entenderam que eles estavam no negócio de mobilidade. Entenderam que eles estavam no negócio de ferrovias. E não de transporte, né? E não no de transporte, né?
Esse é o ponto fundamental. Então, meu negócio é trem, esse carro, daí é outra história, outra estrutura. Você reconhece essa fala atualmente? Você conhece? Quando vem um novo player entrando no mercado com uma proposta de valor distinta, a tendência é dos donos do pedaço negligenciar essa empresa. Isso daí não vai pegar não, porque meu negócio é esse. Não, não é. E aí, o que a gente vê? Que num mundo onde a tecnologia é onipresente, que derreteu as barreiras de entrada, onde você compete com transições de mercado e não só com concorrentes diretos, qual é o seu negócio é uma resposta essencial para você, inclusive, entender quais são as ameaças de novos entrantes. Exatamente, para saber quais são os seus concorrentes verdadeiros, né, Sandro? Quando a gente está num mundo onde um dos concorrentes da indústria de varejo farmacêutica é uma indústria de tecnologia como a Amazon, onde a gente está num mundo onde os competidores de uma indústria automobilística é uma empresa nova, né, que nunca teve história na construção e manufatura de carros, é um outro mundo, um outro ambiente. Né? Qual é realmente o seu negócio? What business are you in? Né? E ele tem correlação direta com o tal do jobs to be done, ou a tarefa que o seu cliente quer realizar. Porque você vai encontrar a essência do seu negócio olhando como ele atende às demandas do seu cliente. Exatamente. Agora, outras empresas surgiram de perguntas inquietantes, né? Temos várias, né? A gente pode citar algumas, né? Por exemplo, a Netflix, né? A história da Netflix é deliciosa, né, Salibão? Com certeza. O Reed Hastings, né? O fundador, empreendedor serial. Mestre lá pela Stanford, né? Em tecnologia. Quando ele vendeu um dos seus negócios, ele foi tirar um pequeno sabático e ele foi alugar um vídeo na Blockbuster. Ele foi lá na sexta-feira e era para entregar o vídeo na segunda-feira, rebobinado, porque senão tinha multa, né, Sandrão? A VHS e ele tem que entregou na terça-feira e recebeu uma multa. Sandrão, uma multa causou o nascimento da maior empresa de entretenimento do mundo. Olha as consequências. Quase, né? 300 milhões de assinantes. E a pergunta dele, mas por que eu tenho que pagar uma multa para alugar um vídeo? Por que eu não começo uma empresa que atue como um clube, né? Onde você paga uma mensalidade e você usa à vontade, né? E nasceu a Netflix. Nasceu a Netflix com um modelo de negócio diferenciado, baseado em assinatura. Vamos lembrar ao colega que está aqui nos acompanhando, nós temos um programa também sobre Netflix, tá? Que a Netflix, ela surge como uma empresa de entrega postal, primeiro de VHS e depois DVDs. Onde você pagava uma assinatura e podia ficar, de acordo com o seu plano, evidentemente, o tempo que fosse com os filmes, e a quantidade de filmes variava de acordo com o seu plano. Esse modelo abalou a Blockbuster e foi o início da derrocada da Blockbuster. Agora, o que é curioso da Netflix é que eles não param de fazer perguntas. Exatamente, né? Aliás, muitas dessas empresas da nova geração, Sandrão, dirigidas pela tecnologia, eles têm no seu DNA a questão de fazer perguntas, né? Eles treinam fazer perguntas, eles desenvolvem, eles não deixam para ser uma coisa aleatória, entendeu, Sandrão? Tem toda uma cultura, Salibão. Uma cultura. Perguntas, né, Sandrão? Na Netflix a gente pode ir longe, né? A gente pode trazer como eu posso distribuir os filmes. Meio digital. Então ele migra de entrega postal para o meio digital. Como eu posso produzir em larga escala sem mobilizar tanto capital? Exatamente. Eu desenvolvo uma rede de produtoras independentes, onde eu homologo essas produtoras e tenho capacidade. Por exemplo, a Netflix ela lança por mês 70, 80 novas produções. A Disney, a Amazon, a Apple lança uma dezena. Por quê? Como eu posso produzir, fazer lançamentos em larga escala? Por que só alugo filme? E shows, e jogos, e vídeo, e games. Próxima fronteira da Netflix são os games. Né? Outra coisa, Salibão, e se eu tivesse um outro... Aí você começa, né? Quando você fala a Netflix em jogos, eles entendem what business are they in. Eles não estão no negócio só de filme, eles estão no negócio de entretenimento, né, Sandrão? Exatamente. Qual que é a lógica da Netflix com games? Na hora que ele acha que é só filme, né? Foi aí que muitos dos negócios se perderam por achar que estavam só naquilo lá, Sandrão. E vamos lá, Salibão. What business are you in? Eu estou no negócio de entreter meu cliente. E eu vou pensar como isso reflete como modelo de negócios. Eu ganho dinheiro monetizando a atenção do meu cliente. Ele me remunera pela assinatura de ter acesso a esses conteúdos, mas eu posso ter empresas que têm interesse
de remunerar essa atenção. E eu crio uma divisão, 2022, de ads, de publicidade, onde eu pego essa atenção, crio um modelo de assinatura mais barato. Nos Estados Unidos hoje, Salibão, 45% de todas as assinaturas da Netflix hoje são as populares, onde a pessoa assina, paga menos, mas ela recebe publicidade e cria um novo fluxo de receita. Aliás, tema pra gente conversar melhor, mas qual que tem sido a estratégia de games da Netflix, Salibão? Não é criar uma outra plataforma, é games dentro da plataforma Netflix. E uma das teses qual é? Quanto mais as pessoas estiverem na minha plataforma, mais eu tenho audiência delas, mais eu tenho atenção delas, mais eu ganho dinheiro como publicidade. Isso é brilhante. Então eu não paro de perguntar, e o meu What Business Are You In é a minha North Star, né? Como é? A estrela guia. E a partir daí eu vou desdobrando em outras perguntas. Quais são as perguntas-chave que você está a todo momento incentivando a sua organização, os seus líderes a responder? Quais são os temas centrais que geram inquietude, que geram ação, que geram reflexão, que ajudam você a entender qual é o seu negócio? Como você executa e incentiva essas perguntas a serem respondidas? Se você está numa empresa que só tem as respostas, você está perdendo uma oportunidade de ouro. E talvez alguém está fazendo uma pergunta boa agora que pode acabar com o seu negócio, né? Quando eu perguntei pro Drucker, né? Falei, Peter, como eu construo uma empresa que dure 200 anos? Ele falou, José, as árvores não crescem até o céu. Sim. Muitos anos de sucesso fazem com que as empresas tenham mais respostas do que perguntas. Né? Então, muito bom. Qualquer que seja o seu negócio, veja se você só tem resposta. Veja nos seus colaboradores se eles só têm respostas. Se você tem mais respostas que perguntas? Exatamente. Aí você tem uma empresa... Mas, Salibão, você colocou a cultura de fazer perguntas, não colocou isso? Se eu estou numa organização cuja cultura é ter as respostas prontas, eu penalizo quem faz pergunta. Porque quem faz pergunta normalmente é o chato, né? Porque eu prefiro ter o meu ponto de vista vigorando do que ter alguém me enchendo a paciência com uma pergunta chata. Por isso que as empresas contratam muitos consultores, né, Sandro? Eles vêm com respostas, né? E não incentiva a pergunta. E não com mais perguntas, né? Para fazer alguma coisa melhor, né? E gera... Com todo respeito aos consultores. Não. Faz o trabalho bem deles. Maravilhoso. Né? Só que isso gera uma escala de dependência. Exatamente. Porque eu sempre vou buscar a resposta. Quer ver uma outra empresa emblemática da nova economia que surgiu com uma pergunta? Airbnb, né, Salibão? Outra com história certeza, incrível, né? Incrível. 3 jovens recém-formados lá em São Francisco, né? E naquela época estava tendo um evento daquelas empresas de tecnologia, né? O Oracle, HP, não sei. Salesforce. E quando vem 300, 400 mil pessoas e não tem hotel para todo mundo, né? E eles vendo na entrevista, um senhor dando uma entrevista na televisão, falando que estava 3 horas de São Francisco, porque não tinha hotel em São Francisco. E eles olham para a cara do outro e falam assim, mas e se o senhor pudesse ficar aqui na nossa casa? E se a gente pudesse vender para ele mais do que um colchão para dormir e vender uma experiência? E nasce uma empresa de 110 bilhões de dólares, Sandrão. Olha que coisa, né? Surgiu com uma pergunta. Né? E o Airbnb também, algumas perguntas. Isso que eu ia falar, né? Quer dizer, uma pergunta leva a outra. Uma pergunta leva a outra. Mas é a cultura de fazer a pergunta que vem, ela é originária de uma abertura para inquietude, né, Salibão? Né? Eu tenho que ter um estímulo a fazer perguntas, porque a pergunta está no mesmo contexto que o aprendizado. A pergunta gera aprendizado. Então eu tenho que ter um contexto que me gere aprendizado, né? O Airbnb é muito interessante porque nessas perguntas todas ele começa a falar: e se as pessoas que alugassem um Airbnb se sentissem como uma nativa para se diferenciar do hotel, né? Todas as perguntas vão levando, né? Recentemente o Airbnb lançou a série Icônicos, onde você pode, são 12 ou 16 experiências icônicas. Você pode dormir numa loja do Blockbuster, Sandrão. Você pode, Salibão, nos Icônicos você pode dormir no centro de emoções do Divertidamente. Você pode dormir na casa do X-Men. Você pode dormir no Museu da Ferrari. Claro que não tem escala, são 11 ou 12 atrações, mas o que eles estão trabalhando isso? Os artefatos. Os artefatos, o simbólico. Nós não somos um hotel, nós vamos além. Então, veja, a inquietude de fazer perguntas constantemente faz com que a empresa entre num ritmo de expansão e crescimento constante para poder responder aquelas indagações, né? E como consequência, ela evolui e se adapta.
Vamos falar da última empresa, Salibão, que é outra história ótima, que foi Uber. Uber surgiu de uma pergunta inquietante. Travis Kalanick passando férias lá em Paris. 5 da tarde, Sandrão, e chovendo. E aí passavam os táxis. Você lembra daquela época? Você gostava de pegar táxi, Sandrão? Sim, sempre gostei. Adoro. Até hoje. E aí o táxi passava por ele e falava assim, olhava pro relógio assim, hora do rango, amigo. Você que se vire, né? É. E aí eles todos molhados e eles começaram a ver carros... Os carros pretos de motorista, né? Só com o motorista. Só com o motorista, assim, né? Se esse carro virar um carro que eu possa entrar nele, pagar e ter uma experiência, né? Animal, né, cara? Cara, uma pergunta transformou uma empresa de 100 bilhões de dólares. Não, transformou o modal de locomoção das grandes cidades de todo mundo. Né? Salibão, no Brasil... Hoje nos aeroportos, né, nos Estados Unidos... Salibão, no Brasil... Né? Não, até aqui. No Brasil, estima-se, é um dado do Uber, tá? O Uber informa que no Brasil ele tem cadastrado quase 1 milhão de motoristas de Uber. 1 milhão. Veja, se o Uber não existisse hoje em metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, haveria um ônus importante para a mobilidade urbana. Hoje. Falando hoje. Percebe? Surgiu do quê? De uma pergunta. Né? E as perguntas continuam evoluindo. E se? O Arif, né? O Arif. Né? E se eu não fizesse só transporte de pessoas? Uhum. E se eu aproveitasse essas pessoas para transportarem pequenos volumes? Uhum. E se os motoristas, né? E se eu usasse os motoristas para fazer entregas de alimentação? Surgiu o Uber Eats. Aliás, você sabe, Salibão, que os Estados Unidos, o Uber, no primeiro trimestre de 2024, ele informa seu primeiro lucro da história. E se você olhar os números do Uber, como eu fiz, só 35% do faturamento do Uber nos Estados Unidos vem de transporte de passageiros. 35%. Os outros 65% vêm de pequenas encomendas e Uber Eats, que é alimentação. Olha, então, se ele não tivesse feito essas perguntas inquietantes, talvez ele continuasse com uma operação menor, não dando lucro, só transportando passageiro. Pois é. Por isso que pergunta what business are you in é a pergunta mais importante do mundo dos negócios. Né? E como você disse, estabelecer uma cultura constante, disciplinada, com rituais para estimular perguntas é uma das formas de você aumentar a capacidade de aprendizado da sua organização e viabilizar a tal da inovação. Eu visito muitas empresas, Sandrão também, né? E o que a gente mais vê é parede em branco, né, Sandrão? Por que não utilizar essas paredes para fazer concursos com seus colaboradores de desenvolver grandes perguntas e premiar as pessoas? Salibão, por que não a gente fazer um projeto onde eu não premio a resposta, né? Premio a pergunta. Você sabe que eu estava refletindo esses dias que eu estava com uma empresa de educação. O impacto do ChatGPT nas empresas de educação, escolas, colégios é enorme. Porque é uma dificuldade hoje você entender o que é do aluno autoral e o que é da inteligência artificial. Eu fiz uma provocação, eles estão testando esses modelos e tal. Por que a prova, na prova, ao invés de dar uma resposta, eu não tenho que formular uma pergunta? De repente eu falo, olha, a tese é essa, vai lá no ChatGPT, pesquisa tudo que você tem sobre isso e qual pergunta transformadora você teria sobre essa tese. Constrói a pergunta e estruture todo o seu pensamento. O que a gente faz com isso? A gente estimula o pensamento cognitivo, as conexões que vão além daquilo que é visto. E eu tenho o quê? A ascensão do pensamento original. Note a importância das perguntas num mundo que tende à comoditização. Olha que curioso, Salibão. Quanto mais a inteligência artificial ganha poder, mais importante é o ser humano, mais importante é a perspectiva de construir teses, hipóteses sobre negócios. E para isso a gente tem que ter repertório, né, Sandrão? E aí entra a questão da nova geração, né? A geração Y, Z, whatever, né? Com relação às gerações anteriores, né? Que liam mais, né? E quando você tem um repertório maior, você faz perguntas melhores, né? Porque quando você tem um vocabulário quando maior, você tem, né? Eu lembro que como começou o ChatGPT, né? Uma turminha da nova geração, a primeira pergunta que eles faziam se o Palmeiras tinha mundial, né, Sandro?
Então, eu acho que a gente está vendo aí um movimento Se você muito está usando forte. a inteligência artificial para isso, algo está A gente está errado. vendo um movimento muito forte de pessoas mais velhas agora tendo posições para trabalhar com inteligência artificial porque eles têm um repertório maior. É uma geração que lê e lia muito mais. Salibão, além do espírito, além da questão geracional, tem o espírito do tempo, né? Hoje nós vivemos num ambiente onde o acesso à informação e ao conhecimento ele é tão disponível que a falta desse esforço faz com que as informações venham todas mastigadas. E você não tem aquele trabalho de formular hipóteses, de pesquisar. Isso só vai se acentuar, né? Só vai se acentuar na medida em que cada vez mais a inteligência artificial vai permitir que você tenha respostas para tudo de forma instantânea. Aquela pesquisa que você fazia antes era justamente uma das perspectivas do seu processo de aprendizagem. Por isso que a nossa tese, sempre quando falam para a gente como eu construo uma cultura de aprendizado, eu participo de muitos processos de aconselhamento corporativo, reflexões estratégicas, uma das formas mais poderosas para você construir uma cultura de aprendizado é estimular a leitura de livros na sua organização. A gente fala de grupos de cumbuca, estruturas para você estudar conteúdos. Não quer o livro? Usa o nosso podcast. Essas estruturas permitem que você tenha um alargamento do seu repertório e lide com mais fluidez com questões que não estão próximas a você. Se não, você vai correr ao risco de manutenção do status quo. Ter sempre as mesmas respostas. E Salibão, para a gente indo aqui para o nosso rio seguindo o fluxo das coisas, né? Tem a pergunta do Salibão. Pergunta do Salibão? Pergunta do Salibão. Eu anotei, tá? Sim. Como tornar as pessoas e empresas produtivas? Essa é a pergunta do Salibão. Sim, a minha razão... Que nem o What Business Are You In, a no Levitt, essa é a pergunta do Salibão. Na verdade, quem me estimulou a isso foi o Jim Collins, né? Quando eu fiz a entrevista com ele para montar essa palestra, né, o conteúdo, e pesquisar para o nosso livro também, ele falou, José, what's your giant question? Giant question. Qual é a sua pergunta gigante, né? Da tua razão de viver, né? E aí eu fiquei pensando, cara. Minha razão de viver é exatamente essa, né? Como tornar pessoas e empresas produtivas, né? Pegando um pouquinho no Drucker, né? E com certeza a gente tem que desenvolver isso, né? Nosso próprio propósito, né, Sandro? Ô, Salibão, agora eu creio... Uma estratégia, uma estrutura para a gente fazer é exatamente a mesma que foi feita com você na organização, né? Qual é a giant question da minha organização? Exatamente. Ou com a minha pessoal, né, Sabrina? Não, eu acho que tudo bem, começa do indivíduo, essa eu diria que até é essencial, mas eu creio que dá pra gente trazer isso pro nível corporativo, né? Qual é a questão gigante do meu negócio? Olha aí, quem simplesmente, por causa dessa pergunta, fez a empresa valer muito, é a própria Microsoft, né? O próprio Satya Nadella. Ele fala assim que a razão da existência da Microsoft é a habilidade de poder fazer com que as pessoas se tornem mais produtivas. Mais né? produtivas. Que atinjam o seu melhor desempenho ou potencial. É isso. É a capacidade que as pessoas têm de atingir o seu melhor potencial. Se a gente estruturar bem essa pergunta no contexto corporativo, ela pode funcionar como um artefato da cultura e ser uma ideia unificadora. Que leva todos para o mesmo caminho. Coisas como nós estamos fazendo o nosso melhor para o nosso cliente, nós estamos gerando os melhores esforços para isso. Capacitar toda pessoa e toda empresa do planeta a realizar mais. Realizar mais. Né? Olha que coisa. Você sabe que eu fiz um projeto com uma organização muito interessante. Pena que eu não posso citar a organização. Foi baseado até numa reflexão informal que eu tive com alguns líderes do iFood. Numa conversa estratégica que eu estava tendo com eles também, numa dessas conversas. E a pergunta era, né? E se, Arif, não houver motos no seu negócio? Baseado nisso, eu fiz uma estrutura porque é libertador. Quando você começa a tirar um recurso principal do seu negócio e estimula uma reflexão sobre aquilo, você tem que ir longe. Eu fiz um projeto numa organização de justamente a questão era, e se eu tirar o recurso principal do seu negócio? Como seria o seu negócio? What business are you in? Você obriga a todos os participantes a irem para um ambiente muito longe do status quo, porque eu sou obrigado a falar, tá, mas se eu não tiver gasolina? E se eu não tiver programadores no meu negócio de tecnologia? E se eu não tiver... É poderosíssimo.
Que tal você fazer esse exercício no seu negócio? Faça uma dinâmica com pessoas que têm um repertório para contribuir com o negócio e nesse enunciado exclua, mapeie um dos principais recursos do seu negócio e exclua ele do jogo. O que seria do seu negócio sem esse recurso principal? Você vai se surpreender com as respostas que vêm. E seguramente, essas respostas elas vão estar relacionadas a qual é a essência do seu negócio, né? Qual é o propósito do seu negócio. Muito bom. Quando parar de fazer perguntas, Salibão? Never. Never, porque as respostas são transitórias, Sandro. Exatamente. As respostas são transitórias. Né? É da natureza da pergunta a transitoriedade. Com certeza. Né? Então, quer dizer, por isso que a gente fala de cultura de fazer perguntas, porque tem que ser uma constante para o negócio. Só para finalizar, não significa criar uma dinâmica paranoica no seu negócio, onde toda hora eu estou procurando. Não é sobre isso que nós estamos falando. Né? Aliás, tem que organizar também. Tem que organizar. Tem que ter disciplina para organizar o sistema de pensamentos, para que você não fique toda hora correndo atrás do rabo. Não é sobre isso que nós estamos falando. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando até agora entendeu o recado. É como eu construo uma estrutura que me permita transformar perguntas em conhecimento. Melhore a capacidade adaptativa do meu negócio, a minha própria capacidade adaptativa. Então, para encerrar, né, Salibão, qual é a sua Giant Question? Giant Questions. Qual é sua pergunta gigante? Pergunta gigante. Qual é a pergunta gigante do seu negócio? E a sua pessoal. E a sua pessoal. Como você se prepara para fazer perguntas? Como o seu negócio está preparado para fazer perguntas? Essa é uma discussão emergente. Daqui a pouco, daqui a alguns meses, depende de quando você está assistindo esse vídeo, esse podcast, você vai ter a oportunidade de ter tudo isso organizado na nossa próxima obra, que a gente vai contribuir para que esse sistema realmente dê frutos. A gente entende que esse é um dos principais requisitos do negócio hoje, por isso que a gente está fundado numa pesquisa abrangente e profunda sobre como fazer perguntas transformadoras, né? A gente já vem estudando isso já há bastante tempo também, né, Sandrão? Aliás, que livro você vai sugerir? Tem assim, como é que é aquele ditado? A gente mata a cobra e mostra o pau, né? Tem um negócio assim, né? É verdade. A gente tá estudando isso faz tempo, né, Salibão? Com certeza. O que as escolas de negócio não ensinam, né? Publicado pela Foi Alta... a nossa quarta obra, acho. Foi publicado pela Alta Books. Um livro fantástico. É um livro de insights do Sandrão e meu. E dentro dele tem um capítulo de 36 páginas sobre perguntas, que na verdade é a grande semente para o que vem, um negócio muito maior, né, Sandrão? Não há dúvidas. O embrião da nossa obra está aqui. E vou dizer, se você quiser ter referências estruturadas além desse podcast, seguramente, como você disse, são 35 páginas de um artigo que nós produzimos, justamente com o compilado dos primeiros insights, dos primeiros estudos. De lá para cá, a gente aprimorou bastante essa lógica. O Salibão tem insistido nisso. Nossa proposta aqui não é ensinar a fazer perguntas. É ajudar a pensar. Uhum. Então, a pergunta, ela é uma centelha. É como se você tivesse com uma faísca numa fogueira. A nossa proposta é gerar fogueira, não é faísca. É isso aí. Boa! Boa, Sandrão. Antes da gente encerrar por aqui, falando em perguntas, a essência da inovação é fazer perguntas transformadoras. Nunca foi tão importante inovar. Por isso que nós, nos dias 18 e 19 de outubro, estamos promovendo o nosso workshop Inovação de Ruptura na Prática. Nesse workshop a gente ajuda o pessoal a pensar, né, Salibão? Essa é a tese, né? Com certeza, Sandrão. Inovar sempre foi um dos grandes desafios para as empresas, né? E principalmente agora, com essa velocidade que nós vivemos, onde produtos e serviços ficam obsoletos mais rapidamente, né? Nunca houve na história do mundo dos negócios uma necessidade de inovação tão rápida. Tão rápida, né? Então, e agora, como fazer isso de uma forma estruturada e disciplinada, né, Sandrão? E aí que nós trazemos, né? Trouxemos o nosso livro A Estratégia do Motor 2 e um workshop aqui com exemplos, com casos práticos, com convidados, com aulas minhas do Sandrão. Fantástico. A terceira edição, todas elas com nota perfeita, né, Sandrão? Nota perfeita. O net score acima de 9.9 ou 99. Salibão, e assim, o workshop ele é uma evolução do livro. Então, no livro você vai poder... Um livro incrível, aliás, já está na segunda edição, já é um best-seller. No livro você tem a estrutura do roadmap de como inovar, mas às vezes é difícil você fazer essa estrutura sozinho. Participa do workshop. Lá nós vamos não só ensinar você como
tangibilizar a inovação, mas vamos fazer com você. Você vai ter acesso a uma plataforma exclusiva para exercitar a inovação no seu negócio e transformar a inovação num fator crítico de sucesso para você e sua organização. Vamos deixar aqui o link da descrição para você se inscrever. Espero que seja possível estar conosco em mais um grupo seleto de líderes empresariais que querem realmente transformar seu negócio para uma escalada de crescimento e prosperidade. Beleza? Olha lá. Gostou do nosso episódio aqui? Dá o seu like aí, dá o seu coraçãozinho. Aproveita agora, dá lá, ó. Aliás, que tal, sei lá, pensa agora 3, 4 pessoas que se beneficiariam muito desse conteúdo. Compartilhe o conteúdo com essa turma. Aí você aumenta esse movimento e cada vez mais pessoas chegam a nós por meio dessa corrente do bem, né? Ainda não nos segue? Nos siga no YouTube, no Spotify. Vai ser sempre importante para nós. Esse algoritmo entende que é relevante e entrega para mais e mais pessoas nosso conteúdo. Fechou, Salibão? Hoje nós vamos na pergunta, daqui a pouco a gente vai para outros caminhos aqui no nosso Gestão da Manhã Podcast, sempre criando, incentivando reflexão crítica, propositiva e contribuindo com o seu sucesso. Qual que é a sua pergunta mesmo, Salibão? A pergunta do Salibão? A pergunta é como tornar as pessoas e as empresas mais produtivas. Sacaram qual é a nossa? Como tornar as pessoas e as empresas mais produtivas. Gestão da Manhã Podcast está nessa. Né? Todo esse compêndio de conhecimento, né? E continuamos na jornada. Vem com a gente. Valeu!